O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde decidiram pelo fechamento gradual dos hospitais de custódia no Brasil, destinados a pacientes jurídicos acusados de crimes. Quais são as ações que estão sendo adotadas para o cumprimento dessa medida que já está em vigor? Como tem sido a repercussão dessa mudança para o Conselho de Medicina e também para outros segmentos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar do assunto, nós vamos começar com dois especialistas. O juiz Luiz Fernando Nigro, que é responsável pela Central de Execução de Medidas de Segurança 4.0 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o médico psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade, que é também presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Obrigado aos senhores pela participação, um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Gostaria de ouvir os dois sobre essa decisão, então, que é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre o fechamento gradual, então, dos chamados manicômios judiciais. Doutor Luiz Fernando, o senhor que sempre foi ligado, atua em programas ligados aí a pacientes judiciários, né? Como o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, PAI-PJ. Quais são as consequências dessa mudança? Orion, de início eu gostaria de agradecer o convite, participar mais uma vez do Pensamento Jurídico. É um programa que traz temas sempre atuais e importantes. E quando nós abordamos a resolução do CNJ, que veio, na verdade, trazer procedimentos e diretrizes para os magistrados, para que possam dar o cumprimento, também no que tange aos chamados pacientes judiciários, na plenitude, a reforma psiquiátrica, que já vigora no nosso país há mais de 20 anos, isso é algo muito importante e que traça um caminho claro de que os pacientes judiciários não podem ficar de lado. Né? Se existe todo um redirecionamento do atendimento, dos cuidados em saúde para o território, essas pessoas também não podem ficar fora disso. Né? E se existe, inclusive, a excepcionalidade da internação como algo necessário no tratamento, toda essa consideração deve também ser levada a esses pacientes para que a gente não tenha mais indivíduos esquecidos em dispositivos que pouco têm a ver com a saúde. Né? Que essa é uma grande preocupação e então a resolução, na verdade, o que ela vem fazer é trazer esses procedimentos, essas diretrizes, e a própria ementa da resolução já diz ao que ela veio, já que ela menciona a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei 10.216 como dois paradigmas normativos que ela pretende, então, implementar os instrumentos para que as diretrizes dessas normas possam ser observadas. Muito bem, doutora Luiz, o senhor aí como membro da comunidade médica aí, né? Como é que o senhor avalia e quais são os impactos sociais dessa resolução do CNJ? Então, Leon, nós vamos fazer uma rápida digressão histórica que começou a ser implantada a lei, a publicação, o sancionamento da lei foi no dia 18 de maio de 2001, né? A lei da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, de autoria do deputado Paulo Delgado, de Juiz de Fora, que então propôs essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo, porque a psiquiatria, e isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo, sempre foi uma instância usada como, vamos dizer assim, uma técnica de higienização social com o afastamento de pessoas portadoras de transtornos mentais do convívio social para fazerem, então, vamos dizer assim, esse retiro forçado, esse retiro obrigatório, né? Então, a lei em si, ela veio coroar todo um processo de busca de humanização no tratamento dos tanto dependentes químicos como portadores de transtornos ou doenças mentais, né? E hoje, o que a gente vê 22 anos depois é que faltaram e continuam faltando equipamentos que possam melhorar a humanização, mas também a resolutividade, melhorar a eficácia dos tratamentos.
né? Junto com a publicação da lei, veio a criação da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, que são vinculados ao SUS, então, da saúde pública, né? Porém, são mecanismos de abordagem ambulatoriais. Isso para o telespectador entender, você tem essa possibilidade de acompanhar casos que não estão em fase aguda e casos que não são crônicos, porque são as duas instâncias que exigem uma intervenção mais, vamos dizer assim, mais autoritária, acaba sendo, entendendo então que a pessoa que está num momento ou que já tem uma cronificação, já tem uma situação que configurou-se como irreversível, essa pessoa tendo um estado alterado de consciência, ela não tem uma plenitude de percepção para exercer o seu livre-arbítrio. Então tem que haver uma tutela, né, respeitosa, uma tutela que seja humanizada, mas você não pode simplesmente, né, feito de uma certa maneira aconteceu, numa canetada com uma lei, considerar que a doença mental não é doença e que o doente mental ele tem direitos e deveres iguais a de qualquer cidadão. Não é bem assim, olha. Na prática, a gente sabe que a pessoa em estado alterado de consciência ela é um perigo para si e para a sociedade, né? Então não é só que se fazia essa restrição de liberdade em função de uma maldade, em função de uma perseguição, mas sim de um controle social, né? Se todos nós tivéssemos uma plenitude de consciência e de livre-arbítrio de escolhas, né? Então os CAPs são importantes, os CERSANs, né? Todo um arcabouço técnico, mas são consultas ambulatoriais, onde a pessoa, o paciente, né? Ele vai, faz uma consulta normalmente semanal, sai daquela consulta de 30, 40 minutos e sai de uma maneira que muitas vezes é uma ameaça à sociedade. Dr. Luiz Fernando tem visto a questão, o número de crimes que a gente vai considerar como crimes assim, completamente inaceitáveis, pai matando filho, filho matando pai, e esse volume de feminicídio, o que é isso? Muitas vezes é um distúrbio mental não tratado, ou tratado de uma maneira insuficiente, e que vai gerar então uma bomba relógio que, com o passar do tempo, nós vamos ter um aumento desses casos. Doutor Luiz, como observou o doutor Aloysio, são 22 anos, né? Parece que faltou atitude, iniciativa. Então havia muitas resistências, ainda existem resistências. Mas no mês passado o senhor participou de uma reunião com o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, juntamente com a direção do Tribunal de Justiça, para dar encaminhamento a essas novas medidas. O Estado está preparado para esse atendimento diferenciado com essa mudança? Esse é o grande desafio, é exatamente fazer com que os projetos terapêuticos singulares desses indivíduos, desses pacientes, possam ser efetivamente cumpridos nos dispositivos mais adequados. E por isso que há necessidade de um diálogo entre o judiciário e o executivo, para que essas pessoas possam ser, como regra, como determina a lei, e também em cumprimento às convenções, aos tratados firmados pelo Brasil, né, nesse cenário, para que o tratamento seja adequado, seja digno, né? Então, o que nós tratamos já com o executivo é exatamente nesse sentido, para que a gente trabalhe com eficiência, buscando um tratamento digno, e que, se nós pretendemos que o indivíduo retorne à sociedade, esse é o propósito esculpido na Lei 10.216, que o propósito do tratamento é a reinserção social, e que para isso ocorra e ele tenha respostas diferentes aos estímulos sociais, é necessário que se tenha um tratamento adequado, né? E o tratamento adequado pressupõe os dispositivos adequados, não só nós pensarmos que a RAPS ela é adequada, ela é importante, mas que ela tenha também as condições para dar essa resposta. E naqueles casos em que a medida excepcional da internação se faz necessária, que ela possa se dar também com os cuidados em saúde de forma adequada. Ninguém está dizendo que não é possível que o indivíduo esteja numa medida excepcional de internação, mas que ele esteja
naquele momento, recebendo os cuidados em saúde. Essa é a grande preocupação. Nós não podemos retirar o indivíduo da sociedade que precisa de um cuidado em saúde para colocá-lo num ambiente segregado, num depósito de pessoas onde não há tratamento. Isso não é mais aceitável. Então, essa é a questão fundamental, é nós termos um sistema que possa bem acolher esses pacientes para que eles possam, ao retornar ao convívio da sociedade, eles possam ter respostas diferentes daquelas que levaram à prática do fato típico. Muito bem. Doutor Luiz, com o fechamento, então, gradual de um manicômio, onde que esse paciente poderá ser tratado em casos de crises agudas? Os hospitais gerais estão preparados ou vão se preparar para esse tipo de atendimento? Veja bem, Juliano, o paciente psiquiátrico, ele é muito específico, ele é muito diferenciado. Todos nós, qualquer ser humano, é vulnerável, ou seja, ele tem o risco de ter um desequilíbrio mental temporário, passageiro, transitório. A pessoa passa por um trauma, a pessoa passa por uma frustração, faz um quadro depressivo, ou um quadro, então, de ansiedade, de síndrome do pânico. Esse é um tipo de situação, são sintomas psiquiátricos numa pessoa que não é um paciente psiquiátrico. Para se configurar, para que a pessoa seja considerada o antigo doente mental, que vai mudando o nome, mas se refere-se a uma patologia cerebral ou neurológica e cerebral. A maioria, hoje, desses pacientes que necessitam de um cuidado diferenciado, não havendo mais vagas, não havendo praticamente mais hospitais de abrigamento para essas pessoas, estão sendo não tratados ou tratados de uma maneira muito, muito limitada e insuficiente nos presídios. Porque o que acontece? Na medida que você não tem vaga, exemplo, o Hospital Galba Veloso, que era o maior hospital da rede da FHEMIG, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que hoje se transformou num hospital ortopédico. A lista de espera ou a fila no Hospital Raul Soares de pedidos de internação de origem judicial, de origem do judiciário, é de mais de 80 pessoas, não tem vaga. Então, o que acontece? O ser humano, ele às vezes, ele tem essa, vamos dizer assim, essa teoria que aceita o ideal, só que entre o real e o ideal tem o possível. O que houve foi um desmantelamento de um sistema que era ruim, era precário, era desrespeitoso, tá certo? E ao invés, né, de todo o projeto da reforma psiquiátrica investir na melhora das condições desses locais de abrigamento, fez-se a extinção. Então, o número de pessoas que precisa de um acompanhamento mais continuado, ou porque são doentes crônicos, ou porque estão em momentos de surto psicótico, de falta de noção absoluta, voltou-se àquela velha máxima de que quem pariu Mateus que o embale. Ou seja, é seu filho, é seu pai, é seu parente. Mas, ó, você dá seu jeito, você não está pagando para exemplo, porque não tem vaga. Isso é no Brasil inteiro. Também. Então, muitas vezes a emenda sai pior do que o soneto, porque ao invés de melhorarem as condições, extinguiram-se as vagas. E um ambulatório, né, um consultório, não substitui um local de abrigamento para quando necessário, como muito bem disse o doutor Luiz Fernando, são situações excepcionais. Só que o volume de pessoas que está dentro da situação excepcional é excepcionalmente grande. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente discutisse também sobre as medidas, as orientações que serão passadas para os magistrados, juízes, para lidar com essa situação. E também as parcerias que devem ser feitas para a eficácia dessa resolução. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e envie suas sugestões e comentários. Hoje estamos discutindo sobre a decisão do Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Saúde de fechamento gradual dos manicômios judiciais. Os nossos entrevistados são o juiz Luiz Fernando Nigro, que é responsável pela Central de Execução de Medidas de Segurança do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o médico psiquiatra e homeopata Aloísio Andrade. Bom, eu deixei uma questão no bloco anterior para os senhores aqui. Gostaria de saber, doutor Luiz Fernando, que o senhor sempre participou desse PAI-PJ, esse Programa de Ação Integral, de apoio integral, atenção integral aos
pacientes judiciários, que sempre tratou e ajudando os juízes nos impasses e conflitos nessa situação. Com essa mudança, quais são as orientações que vão ser ou já estão sendo repassadas para os juízes e juízas? O PAI-PJ ele sempre funcionou como um dispositivo conector entre justiça e saúde, né? Então, aqui em Minas Gerais, nós já temos essa prática, já estabelecemos esse diálogo entre justiça e saúde. E o grande desafio agora é exatamente trabalhar com o executivo na área de saúde para que esses dispositivos possam responder adequadamente. Porque o que nós temos que pensar é o seguinte: quando se fala em fechamento gradual de hospitais de custódia, nós temos que pensar que tipo de dispositivos são esses hospitais, né? Se eles realmente prestam algum cuidado ou não. E isso o Conselho Nacional de Justiça, enfim, tinha os dados exatos do que se tratavam esses dispositivos, né? Então, a nossa grande batalha, e o PAI-PJ sempre fez isso, foi no sentido de humanizar esse cuidado ao paciente, dentro sempre da busca, se faltam leitos, né, necessários para essa medida excepcional de internação, então o caminho é esse, é buscar esses leitos, e inclusive já existe o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Justiça com o Ministério da Saúde já estão atuando nesse sentido de reforçar a nossa rede dentro dessa lógica. O grande desafio é trazer esses pacientes esquecidos que ficavam simplesmente por anos sem o devido cuidado em saúde, trazê-los também para essa lógica. A dificuldade não é só da questão dos pacientes judiciários, é o bom atendimento a todos os pacientes, né? E esse reforço da rede de saúde é algo que é desejável se buscar, e é bom que esse debate se coloque, até para que nós entendamos que esse é o caminho, é reforçar os dispositivos da saúde. Muito bem. Doutora Luiz, de acordo com o último levantamento, existem 2.007 pessoas internadas em medidas de segurança, sendo 118 mulheres e 1.889 homens. Em tratamento ambulatorial, 422 pessoas, sendo 17 mulheres e 405 homens. Na avaliação do senhor aí, há um risco de haver, por exemplo, abandono do tratamento médico com essas mudanças? Veja bem, a situação aguda, como eu disse, ela é totalmente diferente de uma situação que não é aguda. Quando você tem um infarto agudo do miocárdio, quando você tem um acidente vascular cerebral, você não tem tempo para ficar analisando e pensando, então você tem que ter um recurso de curto prazo. O que falta hoje, e Deus permita que essa medida do CNJ seja de estímulo para que melhorem não só a qualidade desse atendimento, respeito pelo ser humano, mas também que haja numericamente os locais de abrigamento temporário, no caso de situações passageiras, ou de abrigamento mais longo no caso de situações crônicas, como é o caso na área da dependência química, que quando você tem um usuário de crack que já teve o seu cérebro danificado, ou seja, já está num quadro de demência, isso é irreversível. Então, não é o carinho, não é o cuidado que reverte essa situação. Você precisa de respeito, você precisa de ter esse local adequado, porque as famílias não podem ser penalizadas como se elas fossem as responsáveis, e não o poder público, pelo cuidado com pessoas que elas não têm o que fazer, porque não é possível você fazer uma abordagem técnica dentro de um lar, dentro de um domicílio. Quando a pessoa saiu do quadro agudo, ou quando a pessoa não é uma pessoa demenciada, não é um quadro crônico, né? Então, eu acho que é um momento de muita reflexão para nós entendermos que não adianta a gente buscar determinadas emendas que são piores do que o soneto, né? Pior do que foi na década de 50 e 60, eu acredito que não. Falando nas indicações de leitura, nós temos um texto relativamente recente, que foi publicado há por volta de 3 anos, chamado O Holocausto Brasileiro, que foi escrito por um psiquiatra, Ronaldo Simões Coelho, por uma jornalista, de sobrenome Arbex, que fala sobre a situação de Barbacena, que era, no meu tempo de estudante de medicina, na década de 70, o maior fornecedor de cadáveres para as aulas de anatomia
da Universidade Federal de Minas Gerais, para você ver como Falam é que em a 60 situação... mil até mortos ali, né, nesse período. Então, a gente tem realmente que reconhecer que a Lei Paulo Delgado trouxe uma nova visão, mas o gap, o vazio do qual novo equipamento que não seja somente ambulatorial, né? Porque no agudo uma consulta não é transformadora, né? Então, o Luiz Fernando falou, o Pai PJ, inclusive nós fomos vizinhos lá no antigo prédio do Benji, né? O Conselho de Política de Drogas funcionava no 20º andar, o Pai PJ na época estava no 22º ou 3º, então a gente tinha um contato muito próximo, né? Foram vários os coordenadores do Pai PJ, que inclusive foram conselheiros do Conselho de Política de Drogas indicados pela Secretaria de Estado da Justiça e pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande e eu penso que nós precisamos de ser também românticos, mas não só românticos no que diz respeito ao ideal. Gostaríamos que não houvesse doença mental, que não houvessem doentes mentais, mas na medida que eles existem, nós precisamos de tratá-los com respeito, com dignidade, com técnica e com locais de abrigamento. Perfeito. As casas de passagem, não é, Luiz Fernando? São uma hipótese, né? Na dependência química a gente tem essas casas que são casas de preparo para a pessoa ir para uma comunidade terapêutica, que é outra polêmica que depois a gente pode tratar, que é o fato de que comunidade terapêutica é uma instituição de internação voluntária, não se interna involuntariamente em comunidade terapêutica. Né? Então esse é um ponto também que hoje a maior parte dos casos, Luiz Fernando, de doentes mentais ou portadores de doenças mentais são dependentes químicos, ou do álcool, ou de outras drogas como cocaína, crack, etc. Muito bem, estamos na reta final do nosso programa e agora vamos fazer a indicação de leitura para a nossa audiência. Doutor Luiz, por favor. Olha, eu gostaria de indicar o livro Manicômios, Prisões e Conventos, uma obra de Irving Goffman, um sociólogo canadense, que trata exatamente dos efeitos nefastos que esses locais, como manicômios, quais são esses efeitos nas pessoas, né? Como que ocorre a mortificação do sujeito nesses dispositivos. E isso é importante, porque isso nos dá forças para exatamente traçar esse diálogo com o executivo, para que nós tenhamos dispositivos eficientes na saúde para cuidado de todos os pacientes, seja aqueles pacientes que têm uma imbricação com a justiça ou os demais. E essa é a importância, esse é o foco. Qualquer coisa que fugir disso, parece que não tem amparo no nosso ordenamento em vigor. Perfeito. Doutor Luiz, por favor. Então, tem um texto que traz um resumo histórico de todas as normas estabelecidas desde o Brasil colônia para lidar com essas pessoas com transtornos mentais. O livro chama Da Nação da Norma e no título ele fica também como Da Ação da Norma e mostra direitinho, decreto por decreto, lei a lei, durante todo o processo do Brasil colônia até a década de 60. E o outro que é então relativo à Barbacena, tão próximo nosso, que é então o Holocausto Brasileiro. E esses textos então servem de base. E obviamente que deixo a sugestão de que as pessoas façam a leitura da lei do Paulo Delgado, né? Que é a lei então da reforma psiquiátrica, que tem um texto muito aperfeiçoado, muito bem feito, né? Só que a distância entre a teoria e a prática, todos nós sabemos, né, Orion, não é tão pequena assim. Então, cabe a nós agora melhorar a qualidade desse atendimento que a gente precisa de fazer para as pessoas que não têm condições de cuidar de si e dos seus interesses. Boas indicações, com certeza. Bom, eu conversei aqui com o médico psiquiatra Aloísio Andrade, homeopata também, e o juiz Luiz Fernando Nigro, responsável pela Central de Execução de Medidas de Segurança do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E falamos aí sobre essas medidas adotadas aí, a resolução do Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Saúde pelo fechamento gradual dos manicômios judiciais. Obrigado aos senhores pela entrevista, foi um prazer recebê-los aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.